Esse vídeo faz parte do conjunto de vídeos dos 5.000 inscritos. Como tem muita gente nova aqui no canal, a gente está fazendo alguns vídeos para se apresentar. Então, já nos apresentamos enquanto casal, eu e o Eliel. E nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho da minha carreira profissional para te explicar como eu cheguei, onde eu cheguei como terapeuta e instrutora de Theta Healing full time. Bom, a minha carreira profissional começou como psicóloga. Eu sou de São Paulo e estudei lá no colegial e acabei fazendo faculdade também em São Paulo, na PUC de São Paulo. O meu pai é professor da PUC, então acabei ingressando nessa faculdade com bolsa integral, então foi super fácil, e até porque eu morava a um quarteirão da PUC, então foi maravilhoso. E durante a faculdade eu sempre me embrenhei mais por questões de pesquisa científica, fiz 2 iniciações científicas, fiz o TCC e sempre muito focada na questão da ciência e do rigor científico. E, bom, me formei e fui trabalhar no Hospital das Clínicas, fazer um aprimoramento, especialização no Hospital das Clínicas e acabei entrando na geriatria e me apaixonei pela geriatria. Então, o trabalhar com idosos, com familiares de idosos, acabou sendo a minha grande paixão e foi aí que começou a minha carreira na psicologia. Então, eu me formei nesse aprimoramento depois de um ano e logo ingressei no mestrado na PUC de São Paulo. E aí eu fiquei 2 anos fazendo esse mestrado, consegui bolsa também, então eu era totalmente dedicada a essa pesquisa e era uma pesquisa que trabalhava com idosos também, com a maneira como eles eram representados na mídia. Bom, depois que eu acabei o meu mestrado, eu entrei numa universidade para dar aula, então como professora assumi, fiquei 2 anos e meio mais ou menos dando aula, muito focada nas questões do envelhecimento e de psicologia social. E aí, quando eu me mudei para Campinas, que é onde eu moro hoje, eu acabei me desconectando dessa universidade, mas me conectando novamente com a USP, porque no HC, quando eu fiz o aprimoramento, era pela USP, e então me reconectei com a USP para fazer o doutorado, também sobre idosos, e trabalhando aí com uma questão da profissão de cuidadores de idosos. Então, o meu enfoque era o cuidado em relação aos idosos. Bom, então eu ficava indo para São Paulo para fazer as disciplinas, né, lá na USP, e aí vinha de Campinas. E nessa época eu trabalhava numa ONG aqui em Campinas, que trabalhava com pessoas em situação de vulnerabilidade social, então minha preocupação sempre foi muito relacionada ao social, ao cuidado das pessoas, sempre muito focada nisso. Quando eu saí dessa ONG, eu abri uma empresa, o Ateliê do Cuidado, e comecei a formar cuidadores de idosos. Então, tinha uma equipe maravilhosa de professores e eu também dava aula nesse curso. Era um curso muito bem avaliado aqui em Campinas e foi muito legal, foi uma experiência incrível. E, ao mesmo tempo, eu supervisionava equipes de cuidadores de idosos, ia na casa dos idosos. Então, foi uma época muito incrível, muito gostosa. E, paralelamente, fazendo o doutorado na USP. Só que a vida pessoal vai acontecendo ao mesmo tempo que a vida profissional, né? E algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal. Então, eu me separei do meu primeiro marido. Foi uma separação maravilhosa, super tranquila, super de boa. A gente acabou se agradecendo um ao outro
pelo tempo que a gente passou juntos, foi muito, muito lindo mesmo. Mas é uma ruptura, é um novo momento, adaptação com uma nova casa, várias questões que foram acontecendo. Esse momento acabou trazendo alguns desafios para mim, e foi nesse momento em que algumas coisas estavam especialmente desafiadoras que eu vivi um momento bem difícil da minha vida, que muitas pessoas chamam de noite escura da alma. E nesse momento, então, foi o momento que eu me aproximei da espiritualidade. Eu acredito que quando uma pessoa está vivendo uma situação extremamente complicada na sua vida, está vivendo esse momento de sofrimento gigantesco, praticamente o único caminho possível de resolução disso, de superação, é uma conexão com a espiritualidade. E cada um faz isso de uma maneira. O meu caminho foi uma conexão com retiros espirituais, com retiros de mulheres, e aí eu fui me reconectando, encontrando espaços de acolhimento para mim mesma, e fui melhorando a cada proposta, a cada momento. E foi aí então que eu percebi que era realmente muito importante eu trabalhar com isso, porque eu vi que na minha vida isso fez toda a diferença, toda a diferença. Então eu comecei a frequentar um lugar que hoje a gente dá os nossos cursos de Theta Healing, que são os retiros, em formato de retiro, que é na Uniluz. Então frequentava muito a Uniluz. A Uniluz tem pessoas maravilhosas, com propostas incríveis, sempre muito conectadas com a espiritualidade, com a meditação. Então eu fui vivenciando isso e vendo na minha pele o resultado dessa situação. E foi em um retiro espiritual específico de mulheres, que foi incrível, que eu aprendi uma maneira de manifestar a alma gêmea. Tem um vídeo sobre isso no canal, inclusive, sobre como manifestar a alma gêmea com o Theta Healing. Eu ainda não era Theta Healer naquele momento, mas utilizei a técnica, né? Então, de escolher várias características que eu queria para um parceiro. E aí eu fui praticando isso, né? Fiz uma lista bem grande, fui mentalizando essa pessoa para chegar na minha vida. E a hora que eu resolvi, agora é hora, né? Já passei por alguns anos sozinha aqui e agora tá na hora de eu me conectar com uma pessoa. E foi então que eu conheci o Eliel. Para quem não sabe, eu conheci o Eliel no Tinder. E foi muito interessante porque foi a hora que eu decidi, no dia que eu decidi, eu entrei no Tinder e eu e ele nos conectamos no dia seguinte. E aí no dia seguinte a gente saiu. E dali a 2 dias a gente já estava namorando. E em 5 meses a gente se casou. Então tudo aconteceu muito magicamente, foi muito incrível esse encontro. E a gente conta essa história no vídeo, que como foi esse encontro, né? E como o Theta Healing acabou proporcionando mesmo uma mudança na minha crença de que mudar dói. E que casamento estava nesse bolo do mudar dói. E foi aí que a gente realmente se casou. Então tudo começou a se modificar, e aí mais fortemente com o Theta Healing, com a espiritualidade muito forte, muito simples do Theta Healing. E quando eu conheci então o Theta Healing com o Eliel e a gente começou a trabalhar como terapeutas, foi mágico. Foi realmente o grande divisor de águas, porque eu nunca tinha visto nada tão eficiente. Eu nunca vi nada tão eficiente quanto o Theta Healing, tão rápido, com um impacto tão profundo na vida das pessoas, com resultados tão rápidos mesmo. Então, eu comecei a ficar muito encantada. Para mim, a cada atendimento era uma uau, nossa, como é possível? Funciona mesmo, que incrível, né? E cada vez isso se reforçando, e eu ficando cada vez mais animada com os resultados, porque para mim o que é o mais interessante de tudo é as pessoas me falarem, olha, funcionou, deu certo, minha dor diminuiu,
ou a minha dor sumiu, ou encontrei o amor da minha vida, que estou tão feliz, fiz o divórcio energético, consegui fazer várias coisas, consegui uma casa, vender minha casa, consegui um emprego, e esses relatos começaram a aparecer cada vez mais, a cada atendimento isso vinha, e eu fui ficando, gente, que incrível, né? E aí, a gente continuou atendendo, eu e o Eliel, eu atendendo muito. O Eliel ainda estava na empresa naquela época, mas eu mergulhei de cabeça e aqueles depoimentos iam me nutrindo muito, porque eram realmente impressionantes. Curas de questões familiares que foram melhorando, pessoas que não se falavam, ou que estavam super brigadas, que tinham relações ruins de mãe e filha, e que eram super complicadas, e aí a situação começou a melhorar. Então, assim, gente, não é incrível, como assim existe uma técnica dessa, né, que traz tantos benefícios para as pessoas. E foi muito incrível, mas foi muito transformador, me tocou demais todas essas transformações, me tocaram demais todas essas transformações. E aí foi isso. Depois de alguns meses, uns 9 meses mais ou menos, então a gente decidiu nos tornar instrutores, e aí a gente então começou com essa carreira de instrutores, que foi no México. Fomos até o México encontrar Vaiana Stibal para o curso de formação. Vaiana Stibal, para quem não sabe, é criadora do Theta Healing, ela é uma americana. E no México, então, conhecemos Vaiana Stibal e foi, nossa, incrível, ela é uma pessoa maravilhosa, muito mágica, com muitas histórias, muito mais histórias, né, dela e dos nossos colegas que estavam iniciando a carreira como instrutores, mas que já eram praticantes, que já eram terapeutas de Theta Healing, também já tinham histórias muito incríveis. Então foram dias maravilhosos, foram 4 dias de curso e em Cancún, na região de Cancún, e enfim, foi maravilhoso. Então a gente fez o curso básico de instrutores e começamos a trabalhar bastante dando esse curso. E aí os alunos começaram a vir e se conectar com a gente, e as turmas estavam indo super bem. E aí então resolvi dar mais um passo, dar mais 2 passos nessa carreira e fazer o curso de instrutor do avançado e do Digging, que é uma técnica fundamental do Theta Healing. Então, que é onde estamos atualmente, né? A gente oferece esses 3 cursos. E cada vez mais mudanças, e cada vez mais vem dos nossos alunos, tendo mudanças no curso, e atuando como terapeutas e trazendo histórias, cada vez mais histórias, e a gente continuando e fortalecendo o nosso consultório, porque pra gente foi uma decisão muito importante continuar com o consultório, não ficar trabalhando apenas como instrutores. Não que isso seja um problema, mas para nós foi uma escolha bastante consciente, que a gente fazia questão de continuar atuando como terapeutas além de instrutores. Então, porque realmente essas histórias do dia a dia dos nossos clientes, com as mudanças, com as melhoras, nos tocam demais, nos nutrem. A alma acho que é uma das coisas mais importantes para mim, são os depoimentos, né? Tanto dos alunos quanto dos nossos clientes. Só para amarrar um pouco essa questão da psicologia com o Theta Healing, a psicologia é uma ciência que nesse momento não dialoga muito com práticas energéticas. Então, seria complicado eu ser Theta Healer e ser psicóloga. Seria conflituoso. Então, eu resolvi me desconectar da psicologia porque eu escolhi realmente o caminho do Theta Healing. E honro muito a minha formação na psicologia. É uma formação de base maravilhosa. Então, foi realmente incrível o meu jeito de ver o mundo. É totalmente baseado em tudo que eu aprendi na psicologia, mas
o Theta Healing trouxe essa nova visão, a visão do que a gente não vê, que é a visão energética. E o mundo energético, ele traz possibilidades muito incríveis. E eu sou realmente muito encantada por essas possibilidades, por todos os efeitos que eu vejo dessas possibilidades do mundo energético. E a psicologia realmente não vê não considera esse mundo até este momento. Então, foi por isso que eu resolvi me desconectar da psicologia, sempre honrando demais a minha formação, agradecendo demais todos os meus professores, todos os meus colegas, todos os momentos que eu vivi. Foram anos incríveis, os anos de formação da psicologia na PUC amada. E me dá realmente, claro, uma base muito forte, né, para os meus atendimentos e para a minha prática, mas agora está muito forte o meu contato com essa questão energética, com todas essas questões que aparecem, que são tão lindas, e todos esses resultados tão incríveis. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu cancelei o CRP, né, meu número do Conselho Regional de Psicologia. Então eu tenho uma formação em psicologia, isso nunca vai mudar. Eu sou formada em psicologia, eu tenho mestrado em psicologia, eu tenho doutorado em psicologia, mas eu não sou mais psicóloga, não atuo mais como psicóloga. Eu atuo atualmente 100% do tempo como Theta Healer, como terapeuta e como instrutora, com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão no meu coração por esse momento que eu estou vivendo, que é realmente mágico e tão transformador. Então é isso, pessoal. Queria muito compartilhar com vocês realmente esse contexto, né? Porque uma pessoa não surge do nada, né? Tem sempre uma história que é importante que seja contada de tempos em tempos. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse meu caminhar, deixe seu comentário aqui. Se você tiver algum comentário também, deixa sua mensagem, que eu adoro ler essas mensagens e responder, e também é inspiração para novos vídeos. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo com pessoas que possam se interessar em conhecer um pouquinho mais sobre carreiras de terapeutas do Theta Healing e, enfim, pode ser alguma inspiração para alguma pessoa, tá bom? Então é isso, gratidão imensa e um beijo.